nosso Conversa Franca de hoje vai falar sobre educação. Ela que é um dos setores mais importantes para o avanço de uma nação. Para conversar comigo, a secretária de Educação de Santa Maria, Silvana Guerino. Seja bem-vinda ao Programa Olhar. Carla Viegas, fonoaudióloga, também seja bem-vinda aqui ao Programa Olhar. É um prazer poder recebê-las aqui. Obrigada, Natália. É maravilhoso estar aqui contigo, principalmente neste espaço, né, que tu abre para dar a visibilidade, divulgar as ações da educação em Santa Maria. Obrigada. É uma alegria estar aqui, agradeço ao espaço e que a gente possa falar das coisas boas da nossa cidade, das coisas boas da educação. Com certeza. Silvana, a gente sabe que 1/3, né, da população do Brasil hoje frequenta a escola diariamente. Como que tu apresenta pra gente o cenário da educação em Santa Maria hoje? Bem, a gente pode falar com bastante tranquilidade, com bastante convicção, de que a educação em Santa Maria, ela avança em passos largos, né? Nós, tanto na questão da matrícula das crianças e jovens santamarienses, quanto na questão da qualidade, né, da educação. Nós temos um crescimento significativo nas matrículas na faixa etária de 0 a 3 anos. Né? Em 2009, nós tínhamos uma matrícula de 2.000 crianças. Hoje, nós já estamos nos aproximando de uma matrícula de 6.000 crianças. Então, a gente vê este crescimento, né, tão significativo e tão importante, não só para as crianças que estão dentro de um contexto educacional, mas para as famílias, mães, trabalhadoras, enfim, que necessitam deste espaço, né? Um espaço de conhecimento, um espaço onde as crianças são acolhidas, onde elas são cuidadas. E temos também um avanço muito significativo no IDEB, né? Que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Tivemos escolas que se destacaram e chegaram a um crescimento de 35%, né? Isso significa não que cresceram apenas 35%, mas significa que as crianças hoje, estando na escola, elas estão aprendendo. Isso é importante para uma cidade. Nós temos grandes desafios, né, Natália? Nós vivemos um cenário educacional e vivemos um cenário do século XXI que os desafios, eles são intensos, né? Principalmente os desafios sociais que são impostos a estes espaços educacionais. Frente a isso, nós precisamos de uma escola, né? Uma escola em que coloque o aluno como um sujeito pensante, um sujeito ativo, né? Que coloque este estudante no centro realmente deste espaço educacional. Consequentemente, né, o papel do professor, ele também se configura num grande mediador, né, desta ação educativa, onde ele faz o aluno a pensar, ele põe o aluno a produzir, né? Ele põe o aluno a ser um sujeito pensante, um sujeito que constrói e reconstrói o seu dia a dia. Então, muitas ações, né, a Secretaria de Educação tem buscado desenvolver justamente para tornar essa escola um espaço acolhedor, um espaço dinâmico, né, um espaço interativo. Né? E dentre várias ações, né, nós tivemos a intervenção da nossa fonoaudióloga, né, queridíssima Carla Viegas, que está aqui conosco, né, e que vem trabalhar com os nossos professores. Né? Nós fizemos um projeto para a Carla, este projeto também tomou uma proporção maior do que nós havíamos planejado, né? A Carla trabalhou com todos os professores da rede pública municipal, empoderando este professor, no sentido deste professor ele ter condições, né, para enfrentar esse dia a dia da escola, né, enfrentar com menos estresse, enfrentar com mais produtividade, né, e não só na questão profissional, não é, Carla? Carla veio trabalhar também para a questão pessoal, para o eu deste professor. Agora, a Carla está acostumada aí a trabalhar, né, com o público, trabalha com a comunicação, com a voz, dá palestras aí em Santa Maria. Como que foi para ti elaborar esse projeto junto à Secretaria de Educação? Então, esse projeto nasceu dessa minha experiência, são quase 30 anos na área da comunicação e da queixa das pessoas
principalmente do professor que me procurava lá na clínica já com problemas vocais, e não só vocais, mas também algumas questões da comunicação em sala de aula, que também eram difíceis. E, enfim, eu montei esse projeto e dentro desse projeto, atendendo às necessidades do professor, de como lidar com a voz em sala de aula, bem como entender esse processo da comunicação, da interação professor-equipe dentro da escola e da interação professor-aluno, entendendo o aluno e a si próprio como um ser humano complexo, porque o ser humano ele é um universo na comunicação. Então, quando a gente fala e como a gente fala, aonde caem essas palavras e os resultados da minha comunicação. Então, esse projeto também pensando, Natália, na realidade do Brasil, que aqui em Santa Maria, como nós temos universidades e faculdades assim maravilhosas, nós não temos a ideia de que a situação do Brasil é que apenas 11% da população brasileira chega até cursos de graduação. E se a gente fizer essa conta ao contrário, 89% da população brasileira entra no mercado de trabalho justamente com a educação que recebe dentro da escola. Escola básica. A escola básica. Então, essa população é atendida por quem? Pelos professores. E o que esses professores precisam? Precisam entender em como melhorar, em como capacitar esses alunos para o mercado de trabalho. Então, investindo na comunicação, investindo no entendimento do ser humano e das suas necessidades, esse projeto se desenvolveu de uma forma até mais abrangente do que a gente pensava. E tivemos, graças a Deus, resultados ótimos e continuamos tendo. Inclusive, hoje nós temos mais um trabalho com os adolescentes, com o EJA, né, que é o ensino de jovens e adultos. Hoje a palestra será no auditório da prefeitura. E sempre pensando, assim, falando sobre comunicação, mas também de uma forma que aquele público entenda esse processo da comunicação, porque falar sobre comunicação para jovens se fala de um jeito, para professores se fala de outro, enfim, é um tema bastante abrangente e que pode ser focado, olhado de forma completamente diferente. Agora, se a gente for analisar por outros aspectos também, né, a gente sabe que teve todo esse crescimento aí da educação, mas também a educação hoje sofre algumas consequências, como, por exemplo, a violência nas escolas com os professores, né, que vocês vêm também a desenvolver um trabalho psicológico com relação a isso, né? Tu é fonoaudióloga, faz a parte da comunicação oral, mas também existe todo esse processo do relacionamento e da socialização do professor com o aluno, né? Exatamente. Com certeza. Com certeza. E, Natália, nós, na verdade, o contexto da escola é uma amostra do que está acontecendo no seu entorno. Então, muitos problemas da escola, eles são originados pela situação vivenciada pelos nossos estudantes nos contextos familiares. Então, este trabalho que a Carla vem desenvolvendo de comunicação, ele também melhora a relação entre o professor e o estudante. Tá? O professor começa a enxergar esta relação mais próxima com o seu estudante como uma maneira, uma estratégia, né, de buscar até um melhor aproveitamento em sala de aula. Né? E nós todos sabemos e passamos por isso, né, na nossa fase de estudante também, que quando há essa empatia entre o professor e o estudante, a aprendizagem ela acontece de uma forma mais, eu diria, mais espontânea, né, ou talvez mais engajada, tanto pelo estudante quanto pelo professor. Neste ano de 2015, uma das metas da educação era a valorização profissional. Nós tivemos a temática da valorização profissional. E nós sabemos que a valorização profissional ela perpassa muito pela questão da formação. Né? Então, esta formação que a Secretaria de Educação, através da Prefeitura, ela proporciona aos professores, e esta formação se deu no âmbito da escola,
né, junto, a Carla convivendo, né, com todo o ambiente da escola, a realidade educacional, deu mais elementos para a Carla se aproximar mais deste professor. Né? E esta é a meta da Secretaria, e nós vamos continuar estendendo esta meta para 2016, porque nós entendemos que para buscar uma cidade referência em educação, em primeiro lugar, nós temos que buscar esta valorização profissional, tanto ela na formação quanto ela na remuneração. E isso é uma meta perseguida pelo município de Santa Maria, com todas as dificuldades que o município enfrenta de recursos financeiros, mas nós vamos buscando esta meta. Então, a interferência e o conhecimento, né, este conhecimento que eu diria é um conhecimento mais amplo de vida, né? Não é só teórico, porque a Carla, quando ela faz a sua explanação, ela coloca muito exemplo de vida. E quando se assiste uma fala assim, muitas vezes parece que ela está falando exatamente naquele momento para aquela pessoa, né? Muitas vezes eu me coloquei, não, mas a Carla está trazendo esse conhecimento para mim mesma, né? Não só profissional, mas pessoal. Então, esta formação tem contribuído. Nós já fizemos até uma avaliação, né, nas 8 escolas onde a Carla trabalhou sistematicamente, porque não foi apenas um encontro, né? Foram encontros, né, onde nós podemos avaliar como foi este trabalho, né? E considerado um trabalho de excelência, né? E que muito contribuiu para o fazer pedagógico do professor. Isso é um resultado extremamente positivo, um resultado exitoso, né? E a gente vê que nós estamos realmente no caminho certo, cuidando deste profissional, né? Que forma tantos profissionais. Então, esta é a nossa meta, né? Cuidar deste professor. Tudo começa pelo professor, né? Sem professores, né? Tu não seria uma comunicadora, uma fonoaudióloga. Exatamente. Se nós não tivermos, eu sou grata a todos os professores que me formaram, né? E tenho muito carinho pelos professores. E eu gostaria de dizer assim que para o ser humano, né, para nós nos formarmos como indivíduos, nós precisamos de um lugar, nós precisamos ser reconhecidos. E tudo que o ser humano faz, ele faz para ser reconhecido. Mesmo, muitas vezes, atitudes violentas, mesmo quando a gente vê, e isso eu passei também para os professores nas escolas, quando a gente vê atitudes que a gente quase não compreende, às vezes dos pais ou dos alunos dentro da escola, é uma forma que ele tem de ser reconhecido, de gritar, eu existo. Exteriorizar, na verdade, muitas vivências, né, que ele não consegue resolver no âmbito da família. Exatamente. Então, até essas atitudes é uma forma de comunicação. E muitas vezes essa criança, esse adolescente que chega até a escola, muitas vezes ele não tem esse reconhecimento dentro da própria casa. Ele não tem um lar, ele não tem uma casa. Porque nessa idade escolar, nós temos 2 lugares, nós também passamos por isso. É a casa e a escola. São os 2 lugares que nós temos. E se ele não tem um lugar em casa, porque às vezes a realidade de casa ela é cruel, não tem esse lugar. Qual é o lugar que sobra? A escola. Com certeza. Então, a referência da escola na formação de uma pessoa é extremamente importante. E os professores, eles são referência na educação, na formação da psique, na comunicação, na preparação para o mercado de trabalho. Então, esse projeto, ele tem esse olhar, Natália, esse largo olhar da importância de acolher o outro, de se colocar no lugar do outro e procurar entender o ser humano como um ser semelhante a si. E um dos fatores também que eu estava lendo a respeito disso é que o aluno hoje em dia ele passa muito pouco tempo em sala de aula, né? Que na verdade são 4 horas em média diárias, que na verdade o aluno deveria estar numa inserção maior, até porque às vezes em casa é o maior problema, né? Exatamente. Então esse nosso projeto, ele abraça, né, com grandes braços, para acolher essas situações, inclusive, e entender, né? Entender, porque no momento que a gente entende uma situação, até a gente fica mais tranquilo para lidar com ela. Foi isso que eu procurei fazer com os professores, em pequenos e em grandes grupos, e que os professores também tivessem o espaço de falar. Por isso a importância de não ser assim, grandes, não, também
teve palestras, Sim, mas falas encontros e com grupos menores para que os professores pudessem falar das suas dificuldades e então a gente, através das palavras, chegassem a um entendimento de como lidar com aquela situação, como seria a melhor forma de comunicar, porque comunicação é a ação de fazer juntos, comunicação não é falar. Muitas vezes a gente fala e a pessoa com quem a gente falou não toma nenhuma atitude, ou toma atitude exatamente ao contrário daquilo que tu falou. É ou não é? É verdade. Então, comunicação é a ação de fazer juntos. E para que exista essa ação, é necessário, antes de mais nada, o entendimento. Agora, na parte prática, como realmente acontece o projeto? São encontros semanais? Como que vai funcionar? Já está funcionando e vai... Na verdade, nós estamos encerrando, né, Carla? Nós estamos encerrando o primeiro ciclo, né, de 2015. Então, a metodologia ela foi bastante diferenciada. Nós tivemos encontros por eixos de professores que atendem a educação infantil. A Carla fez uma intervenção com todos os professores. Tivemos também uma intervenção da Carla com todos os professores alfabetizadores, todos os que atendem no primeiro segmento, primeiro, segundo, terceiros anos, né? Tivemos também a intervenção da Carla com professores de educação de jovens e adultos, que atendem uma faixa etária a partir de 15 anos. E tivemos 8 escolas onde a Carla fez um trabalho sistematizado, né? Começou a trabalhar com os professores, né, dentro de uma temática e foi atendendo por 3 encontros consecutivos, né? Então isso dá uma dimensão assim da proposta, né, que não era apenas uma fala, mas era um trabalho de acompanhamento, né, e também um trabalho onde se avalia a evolução, né, como os professores eles se envolveram, né, nesta temática trazida e também nós conseguimos avaliar, como eu disse anteriormente, né, como muito positivo, porque isso contribuiu, né, para a prática deste profissional, para a relação estabelecida entre este profissional e o estudante, não só entre o estudante e o profissional, mas entre os seus pares, né? Entre os pais. Então, são estratégias buscadas pela Secretaria de Educação, né, que vêm melhorar a qualidade da oferta, né, e da atuação do profissional. Mas é importante destacar, nós temos um quadro altamente qualificado, Natália, hoje. Nós temos aproximadamente 1.700 professores, todos eles graduados, né? 40% deles fizeram uma formação além da graduação, a especialização, né? Nós temos mestres, nós temos doutores, né? E nós sabemos que este profissional, ele determina, a qualificação deste profissional determina muito a qualidade da educação. Então, nós estamos sempre primando muito por esta qualificação, né? E a Secretaria tem incentivado muito aos professores divulgarem os seus trabalhos, né? Inscreverem os seus trabalhos em concursos. Já tivemos classificação de propostas educativas desenvolvidas pelos nossos professores em concursos de âmbito nacional, né, e que tiveram uma classificação extremamente interessante. Então, a gente vê, assim, um professor muito mais envolvido, evoluído, né, muito mais, que busca mais a qualidade da educação e a oferta, né, que ele faz, né, nos âmbitos onde ele atua. Agora, por muitas vezes eu me questiono, né, quando a gente tem uma situação como, por exemplo, a situação da educação no país, o que a gente pode fazer aqui para ajudar a melhorar um pouquinho do cenário nacional, né? Então, eu gostaria de agradecer e parabenizar, Carla, pelo teu projeto, por estar fazendo alguma coisa para melhorar o cenário do país. Silvana também, parabenizar aí por também estar fazendo um trabalho tão bacana junto à Educação de Santa Maria, que vai refletir também a nível nacional, né? Muito obrigada pela participação de vocês. Eu quero agradecer aqui, assim, em público, o apoio da Silvana, de todas as professoras que me acompanharam e da Prefeitura por encampar esse meu projeto de extensão, porque eu tenho consciência, e isso que eu pensava quando eu estruturei o projeto,
que todas essas pessoas, que o alcance disso não seria possível, porque essas pessoas jamais chegariam até a minha clínica, até o meu consultório, né? Até por questões também financeiras, né? Mas eu gostaria que esse conhecimento chegasse até as pessoas. E eu não tinha como fazer isso sem o apoio da nossa prefeitura, da nossa secretária da Educação, e isso foi feito, isso foi realizado. Então esse conhecimento chegou até essas pessoas e eu tenho certeza que fazer uma pessoa falar diferente não é difícil, fazer ela pensar diferente, aí é que é. Porque tudo passa pelo sentimento, para depois pelo pensamento e assim pela comunicação. E eu tenho certeza que nós estamos no caminho. E eu quero te dizer, Natália, que a grande revolução da educação vai se dar no âmbito dos municípios, né? E por isso que nós temos apostado tanto em ações, né, que modificam todo este cenário. Nós queremos agradecer também a Carla e o espaço, né, de estarmos aqui falando sobre educação. Algo que nos apaixona, não é, Carla? Com certeza. Obrigada, muito obrigada. Nós que agradecemos a participação de vocês. Parabéns mais uma vez pelo projeto. E você acompanhou conosco o Conversa Franca de hoje. Eu vou esperar por você no programa da semana que vem. Até lá!